As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. O Partido Social Democrata quer mais explicações sobre um contrato que a Câmara de Tomar fez em 2015 com a empresa Underlevel Partners, alegadamente investigada num processo de larga escala a envolver crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, participação económica em negócio, abuso de poderes, titulares de cargos políticos e abuso de poder, regime geral. No âmbito de inquérito dirigido pelo TSIAP, investigam-se factos suscetíveis de enquadrar a prática dos referidos ilícitos, com fortes suspeitas de favorecimento de empresas do setor da comunicação, publicidade, marketing digital e marketing político por parte de diversas entidades públicas. Face a essa ligação de 2015, com ajuste direto de 23 mil euros, o vereador Tiago Carrão pediu então explicações, seguindo-se uma breve troca de argumentos com o presidente Hugo Cristóvão, que começou por negar qualquer ligação do município ao citado processo. Eu nem sei como adjetivar essa intervenção, mas a não ser apenas não desconheço essas empresas, obviamente não temos nada a ver com isso, nem... Quer dizer, agora cada vez que, sei lá, um pássaro bater num vidro aí num sítio qualquer do país, vão perguntar se também aconteceu em Tomar, é isso? O Sr. Presidente já me conhece o suficiente para saber que faço o trabalho de casa e que faço o que trago aqui, não trago porque me lembrei, não trago coisas aqui por acaso e faço um trabalho sério. E por isso mesmo é que eu fiz essa pergunta. Porquê? Porque se formos ver a prestação de contas do município de 2015, tem lá precisamente um contrato com esta empresa, a grande empresa investigada, com a Underlevel Partners. Em 2015 fizeram um ajuste direto de 23 mil euros a esta empresa. Um contrato que durou, em termos de pagamentos, até ao final de 2016 e, portanto, já o Sr. Presidente, não só o Sr. Presidente era vereador, como depois até já era vice-presidente. Eu estranho por isso que desconheça o caso, mas pelo menos se não conhecia também não precisava desconsiderar a minha intervenção e falar noutras coisas que não têm assim tanto jeito, porque, volto a dizer, se eu falo nas coisas é porque fiz o trabalho de casa e estou bem fundamentado. E por isso, nessa sequência, e tendo em conta que o Sr. Presidente desconhece, nós gostávamos de conhecer e vamos então apresentar um requerimento formalmente sobre este contrato com a empresa Underlevel Partners, executado em 2015, e sobre todo o processo desta contratação pública, assim como também o trabalho desenvolvido no âmbito deste contrato. Isso é que é mesmo tentar encontrar alguma coisa. Um contrato de 23 mil euros em 2015, de facto, mas está bem, naturalmente que faça chegar o requerimento que os serviços lhe responderão. Por Tomar, PSD quer explicações sobre ajuste direto que a Câmara fez com a empresa investigada em processo relacionado com crimes económicos. Um ato heroico. Agentes da Polícia de Segurança Pública de Nazaré evitaram que um homem se atirasse do miradouro do Soberco, no sítio da Nazaré. Na última sexta-feira, pelas 9 da manhã, foi recebida uma comunicação telefónica no Centro de Comando e Controlo da PSP a informar que um homem estaria em deslocação para a Vila de Nazaré, proveniente do Cartacho, com o intuito de pôr termo à sua própria vida, tendo como possível eventual objetivo atirar-se do miradouro do Soberco. Perante o relatado, foi montado de imediato um dispositivo policial com recurso a várias valências, nomeadamente do Serviço de Patrulha, Investigação Criminal e o próprio comando da esquadra local, no sentido de localizar o indivíduo em causa, de realçar que as informações recolhidas eram residuais, sabendo-se apenas a marca e cor do veículo que o mesmo utilizava. Ainda assim, passados breves instantes, foi possível encontrar o automóvel devidamente estacionado. Procurando a detecção atempada do homem emocionalmente transtornado, foi possível localizá-lo no referido miradouro, tendo sido de imediato iniciado um diálogo com vista à dissuasão das suas intenções, o que se conseguiu, sendo que o indivíduo foi retirado para local seguro. O sucesso da intervenção ficou a dever certamente à confiança e empatia geradas pela polícia, que 2 anos antes já tinha interceptado o mesmo homem numa tentativa anterior de suicídio. Rádio ERTE, a primeira a informar. Foram retomadas as buscas para encontrar os 3 pescadores desaparecidos no naufrágio da última quarta-feira, 3 de julho, ao largo da Marinha Grande, distrito de Leiria. O grupo de mergulho forense da Polícia Marítima encontra-se a acompanhar as operações efetuadas por empresa privada, trabalhos de flutuação da embarcação de pesca. As buscas, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Nazaré, prosseguem por terra e por mar. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares de todas as vítimas do naufrágio. Recorde-se que morreram 3 dos envolvidos neste trágico acidente. 11 pessoas foram resgatadas com vida e há então outras 3 que continuam desaparecidas. Rádio ERTE, informação.
O Tribunal de Contas já concedeu o necessário visto para que as obras de requalificação da escola Gualdim Pais, em Tomar, possam avançar. A certeza foi transmitida por Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, em resposta a Tiago Carrão, vereador do PSD. Recorde-se que está em causa uma intervenção na ordem dos 4.300.000 euros, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, com um prazo de execução de 730 dias. Hugo Cristóvão quis deixar claro, então, que está já tudo consertado com a empresa e com a escola para que as obras se possam iniciar. Portanto, nós não controlamos o Tribunal de Contas, obviamente, e é sempre, em regra, um processo demorado. Curiosamente, o visto chegou na sexta-feira e, portanto, até, confesso, um pouco mais cedo do que aquilo que esperava, porque ainda há dias, aqui no âmbito da CIM, com outros presidentes de Câmara, todos nos queixávamos disso, e, portanto, nenhuma Câmara tinha recebido, quer nesta área de educação, quer de outras obras. Portanto, no nosso caso, pelo menos, o visto chegou na sexta-feira. Portanto, neste momento está tudo, o planeamento também já estava feito, tudo concertado com a empresa, com a escola, enfim, portanto, a obra tem agora toda a permissão para arrancar efetivamente. Tiago Carrão alertou depois para os prazos a cumprir, tendo em consideração o financiamento do PRR, não deixando de recordar o histórico da gestão do PS na realização de obras. Obviamente ficamos satisfeitos porque é uma obra de um valor de um investimento muito significativo, financiado pelo PRR. Não nos podemos esquecer que obras financiadas pelo PRR, para poderem ter esse mesmo financiamento, têm que estar concluídas até dia 30 de junho de 2026. Estamos a falar de uma obra que tem um prazo de execução de 730 dias. Fazendo as contas, a obra, sem atrasos, para acabar a 30 de junho, teria que ter começado no dia 1 de julho, que já passou. Ou seja, mesmo que não sofresse qualquer atraso, e é certo, o Tribunal de Contas temos que aguardar e não está nas mãos do município, mas pegando com aquilo que falávamos há pouco, as coisas têm que andar mais depressa, porque senão corremos o risco de chegar ao final do prazo do financiamento do PRR com coisas ainda por fazer, e essas coisas depois não serão financiadas. E às vezes sabemos que os acabamentos, até algumas das coisas que são mais caras, e realmente é algo que nos deve preocupar, já para não falar em eventuais atrasos que as obras possam ter, e com o vosso histórico, e também este caso em particular, nós todos nos recordamos dos avisos que os próprios técnicos do município deixaram sobre o projeto, e algumas das suas, do facto de ter ali a necessidade de uma revisão por ter sido tudo muito feita à pressa, e realmente essa necessidade, ou seja, sabemos que é um projeto e é uma empreitada que poderá sofrer alguns atrasos, o que vai ainda mais prejudicar em relação ao prazo do financiamento do PRR. Por Tomar, o Tribunal de Contas já deu o aval para o início das obras na escola Gualdim Pais, agora é correr contra o tempo. O concelho de Orém registrou 5 incêndios nos últimos 3 dias. Um registro novamente preocupante e que volta a colocar aquele território do Médio Tejo no topo do indesejado da lista de ocorrências relacionadas como fogos na área do distrito de Santarém. Uma tendência que se repete nos últimos anos. Estiveram em causa alertas centrados nas localidades de Ninho de Águia, neste particular com 2 amontoados de lenha a arder. Ainda na Lourinha, uma ignição em mato. No Escandarão, ainda no Brejo e em Pinhal do Rei, na zona do Santo Amaro. Acrescente-se que as autoridades têm estado no terreno para recolher possíveis indícios que possam justificar estas ocorrências. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Partido Social Democrata de Tomar voltou a insistir na questão das estradas que se encontram num estado lamentável, sendo que Lourdes Ferromão, vereadora eleita na Câmara Municipal, centrou atenções nas localidades de Machial, Valdonas e São Pedro, acusando mesmo a autarquia de se ter esquecido deste último território. Estão em causa, recorde-se, vias intervencionadas para a colocação de redes de saneamento. E também porque muitas destas vias, após a intervenção do saneamento, continuam a estar num estado lamentável, e apesar de a Câmara ter transferido 1.200.000 euros em janeiro de 2023, decidiu transferir essas verbas para a pavimentação total das vias intervencionadas em Valdonas e Machial, portanto esquecendo São Pedro, mas ainda assim saber como é que está o estado, se já foram feitas as recepções das obras, porque as vias continuam a estar num estado lamentável. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, reforçou que a responsabilidade em todo este território é da Tejo Ambiente, considerando como normal que haja ainda registro para algumas intervenções de retificação de algo que não tenha corrido
da melhor forma. Efetivamente isso é responsabilidade da TES Ambiente, mas como é óbvio há decursos que advêm desde logo das prazos que advêm das questões da garantia da obra e portanto é normal que vão existindo intervenções para resolver alguma situação que possa ocorrer após a obra e isso decorre durante algum tempo. Devo aliás relembrar que ainda recentemente nós, e aqui foi o município, portanto obrigámos a empresa que fez a obra à época a intervir em toda a estrada principal da Charneca de Machial, requalificando-a naquilo que tinham sido alguns abatimentos que tinham acontecido ao longo dos anos. A obra já tinha ocorrido não me lembro exatamente qual foi o prazo, mas foi no meu primeiro mandato, portanto há 7 ou 8 anos. Agora que esses abatimentos estavam consolidados, era possível fazer uma obra requalificando a estrada, portanto dando-lhe maior durabilidade. Isto às vezes é difícil de fazer perceber pelas populações e até pelos responsáveis, é que se vai intervir na estrada imediatamente após uma dessas situações acontecer, na verdade a probabilidade é que volta a acontecer e que volta a acontecer e que volta a acontecer. É preciso dar tempo para que o terreno estabilize. Por se tomar, PSD volta a acusar a Câmara de esquecer freguesia de São Pedro na reabilitação de estradas. Rádio Hertz, informação. A Câmara de Tomar vai ser obrigada a reajustar os valores associados à empreitada de requalificação de um logradouro situado na proximidade da sinagoga, espaço esse adquirido recentemente pelo município e onde será instalado um espaço verde como complemento e área de lazer ao referido monumento. Está em causa um investimento na ordem dos 240 mil euros, com prazo de execução aproximado aos 7 meses. Luís Francisco, vereador do PSD na autarquia nabantina, pediu um ponto de situação em torno desta obra com o presidente Hugo Cristóvão, na resposta, a lamentar que não tenham aparecido empresas interessadas em assumir a empreitada. Nós lançámos esta empreitada em talvez dezembro, não estou agora bem certo, mas foi ali entre final e início deste ano, final do ano atrasado, início deste ano, e não houve empresas concorrentes. É verdade que é um projeto, entre aspas, barato, portanto em termos de obra, com alguma complexidade de execução, porque tem ali várias especialidades e talvez por isso, e numa altura em que de facto há muito trabalho, as empresas naturalmente procuram aqueles onde possam ter um pouco mais margem ou pelo menos menor complicação. Portanto, neste momento está na nossa divisão financeira para reavaliarmos o preço base e aliás, essa parte já está feita, portanto voltar a lançar essa empreitada. Estamos a falar de uma obra que se prevê na casa dos 200 e alguns mil euros, portanto que vai efetivamente dotar aquele espaço também de uma outra comodidade e da possibilidade de ali realizar mais algumas atividades relacionadas, portanto, com a sinagoga. Câmara de Tomar-se obrigada a reajustar valores da requalificação de um logradouro situado na proximidade da sinagoga. Não apareceram interessados em assumir a obra. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 4 pessoas durante a última semana na sequência de operações que visaram a prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Dentro desse lote de detidos, 3 pessoas foram apanhadas a conduzir sem carta, enquanto o outro automobilista estava em estado de embriaguez. Ainda no mesmo período, a PSP fiscalizou 1.235 viaturas e realizou 31 testes de álcool no sangue, com detecção para 45 infrações, dentre as quais 10 por falta de inspeção, uma por utilização de telemóvel no exercício da condução e outra por condução sob o efeito do álcool, entre outras situações. Rádio Hertz, a primeira a informar. Com recurso às redes sociais, a Câmara de Mação condenou os recentes atos de vandalismo que tiveram como alvo o auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, desde logo a porta destinada à saída de emergência. A autarquia classifica o sucedido como um ato de enorme desprezo por uma instituição pública, desprezo pelo património de todos os maçaenses. Que a arte permaneça sempre, reforça a autarquia, mas loucuras destas não a engrandecem, porque é feita com total desprezo por quem zela pelo património municipal e, por conseguinte, tem custos para quem não partilha desta louca visão, assegura então o mesmo texto. A Câmara também reforça que não deixará de encetar as respectivas diligências relativamente a este assunto. Rádio Hertz, informação.
As praias fluviais de Aldeia do Mato e de Fontes, em Abrantes, já têm hasteada a Bandeira Azul, distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa e que reconhece a qualidade da água daquelas estruturas. Aldeia do Mato, sublinhe-se, recebe este prémio pela 14ª vez, num quadro de distinções onde também se insere a bandeira de praia acessível e a bandeira qualidade de ouro, atribuída pela Associação Nacional de Conservação da Natureza, neste particular pela 10ª vez. São efetivamente 2 pontos atrativos de Abrantes e da região do Médio Tejo, com estruturas envolventes que garantem todas as condições para que os veraneantes possam usufruir desta época balnear, desde logo em segurança. A ERTS marcou presença neste ato simbólico e falou com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que nos escondeu a satisfação pelo reconhecimento que é dado à Aldeia do Mato e a Fontes, deixando para um futuro próximo a criação de mais 1 ou 2 praias fluviais no concelho. Bom, Abrantes e aqui a nossa região, como disse bem, tem este imenso lago do Castelo de Bode, que é um espaço absolutamente extraordinário. Desde logo a qualidade da água, que é de excelência, como todos nós sabemos, e depois as infraestruturas que fomos criando aqui em Aldeia do Mato e nas Fontes, 2 praias com bandeira azul, 2 praias com acessibilidades e com infraestruturas capazes de responder à necessidade dos seus utilizadores. E como hoje bem disse e pode ver, são centenas de utilizadores que aqui estão no início de um verão. Esta semana já, sim, o verão já começa, digamos, a manifestar a sua presença, e hoje já temos aqui centenas de pessoas, muitos daqui da região, mas também muitos de fora, que nos procuram. E é isto, temos estas 2 praias neste espaço natural absolutamente extraordinário e queremos continuar a valorizar estas mesmas infraestruturas, quer aqui em Aldeia do Mato, quer na Praia das Fontes, mas também queremos retomar a ideia de podermos ter mais 1 ou 2 praias nos próximos anos, devidamente credenciadas e com infraestruturas capazes de responder ao interesse das pessoas e com condições para quem nos visita. Nunca é demais recordar que as condições de segurança estão garantidas, desde logo com a presença de nadadores salvadores, reforçou Manuel Valamatos. Em todas as praias, quer aqui no interior, quer no litoral, todas elas têm os seus perigos. É bom que cada cidadão, cada pessoa consiga perceber a perigosidade. No mar são as ondas que envolvem as pessoas e não as devolvem ao areal, não é? Aqui é a profundidade que é mais agressiva, portanto a extensão dos areais ou a zona junto à linha d'água, à beira d'água, é de uma inclinação muito significativa. A profundidade aqui é enorme, tem os seus riscos, os seus perigos, e é por isso que temos estas 2 praias devidamente certificadas e com excelentes condições e com nadadores salvadores e cumprindo todas as regras de praia verdadeiramente dita. E é por isso também queremos qualificar e formalizar eventualmente mais 1 ou 2 praias nos próximos anos, porque nós sabemos que há muita gente que noutros lugares, nestes longos quilómetros, sobretudo aqui no concelho de Abrantes, que utilizam espaços que não estão devidamente credenciados e certificados e com vigilância e com estruturas de apoio capazes de responder a qualquer acidente. Por Abrantes, praias fluviais de Aldeia do Mato e de Fontes já têm hasteada a bandeira azul. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radioertz.pt.